Olá, mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, livro de Allan Kardec, editado em 1860. Hoje vamos para o episódio 107. Mas antes, e como sempre, quero pedir a permissão de Jesus, dos nossos guias, dos nossos amigos espirituais, que nos dê a paz, o amor, o discernimento neste estudo, para melhor compreensão de todos nós, tanto eu, que vou falar, que vou ler, que vou tentar explicar, como vós, que vão ouvir. Obrigado, mestre, e que assim seja. Pois, recordo que no episódio 106 estávamos e ficámos, na pergunta 830. Hoje vamos para a pergunta 801. Isto refere à terceira parte das Leis Morais, capítulo 10, da Lei de Liberdade, e o tema que estamos a falar é a escravidão. Pergunta 831, de Allan Kardec. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: sim. Mas para que estas se elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Durante longo tempo, os homens consideram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessa raça como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem, insensatos. Não veem senão a matéria, mais ou menos puro não é o sangue, porém é o espírito. Que esta frase última, mais ou menos puro não é o sangue, é o espírito, porém o espírito, leva-nos a pensar em muita coisa, mas aqui, nesta pergunta 831, falamos em desigualdade. Vamos lá ver. É que a desigualdade das raças é um acontecimento natural em todos os mundos, mesmo os mundos espirituais. Não se encontra em lugar algum alguma igualdade de aptidões, e nem mesmo de evolução dos espíritos que habitam determinado lugar ao mundo. No entanto, os mais inteligentes foram colocados ali para ajudar os menos capacitados, uns como sendo crianças e outros adultos. A lei nos fala que os fortes devem ajudar os fracos e, consequentemente, os mais inteligentes instruírem aos que não alcançaram o dom de saber. Entretanto, os mais fortes abusam dos mais fracos e fazem deles escravos, até mesmo colocando-os no mercado, qual mercadoria. Atualmente, e infelizmente, continuam a fazê-lo, mas por meios indiretos. E servem-se deles para aumentar o seu orgulho. É que isto sempre aconteceu, infelizmente. O planeta passa por crises forjadas pelos seus moradores. Tanto os fracos como os fortes, ninguém recebe o que não merece na pauta do tempo. A vida espera que no amanhã tudo isto mude. Daí esta resposta dos espíritos da verdade. Os homens nasceram das mãos de Deus para serem escravos e escravizar internamente. Mas, entendam, as condições mudam. Continuam mudando para melhor. Quem deve, paga. E quem tem para receber, recebe. E todos passam a se entender na condição de filhos de Deus.
É que nisto o embrutecimento dos que sofrem ilusório, porque a lei não nos deixa retroceder ou retrogradar. Nós caminhamos sempre para a frente. Essa é a nossa alegria. Aquele que nos oprimem, o tempo lhes mostrará que não vale a pena a violência. E o próprio tempo lhes ensinará a nos amar, nos ensinando igualmente o perdão de todas as ofensas. Nada muda na estrutura do espírito. Ele nasce das mãos perfeitas e é perfeito para toda a eternidade. Aquilo que nos cabe verificar nos julgamentos imperfeitos é a falta do despertar dos valores imortais que trazem desde a nossa geração no seio divino. Pai e mãe de todos nós, encarnados e desencarnados. As desigualdades existem, claro, por causa das diferentes idades espirituais das almas. Isso é justiça. É o próprio amor que nos coloca em posição de merecimento. Da opressão que certas raças sofrem, ganhar-se-á com isso no futuro. Todas as nações do passado que dominaram o meio mundo e que hoje pedem socorro e recebem das denominadas de ontem. Tudo na vida tem ascensão, tudo na vida tem queda, visando o desenvolvimento de tudo e de todas as criaturas de Deus. As desigualdades são nota de beleza na própria natureza, onde nada se vê obedecendo a uma igualdade e formas, desde o átomo até aos mundos. Então, as desigualdades dos espíritos não partem da sua gênese, mas da sua idade. O tempo vai chegando, de modo a que todos recebam as bênçãos do despertar do Cristo nos nossos corações. Se nós verificarmos animais, quando vivem nas florestas, submetem-se a uma vida difícil, onde as condições são terríveis, enquanto outros vivem uma vida quase humana nas cidades. Então porquê esta diferença? Assim as árvores, assim tudo que existe. Em tudo encontramos diferenças, no entanto, no fundo, formamos um todo em Deus, no esplendor da sua luz. Relembra a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 3, onde diz: a fim de que ninguém se inquiete com toda a tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Olha que importante. E vamos para a pergunta 831. Há, no entanto, homens que tratam os seus escravos com humanidade, que não deixam que lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exploraria a maiores privações. Que dizeis disto? Pergunta Allan Kardec. E os espíritos respondem: digo que esses compreendem melhor os seus interesses, igual cuidando dispensam aos seus bois e cavalos para obterem bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam escravos, nem por isso, deixam de dispor deles como uma mercadoria, privando-os do direito que lhe pertencerem a si mesmos. Pois, aqui nesta parte da escravidão, falarmos homens bons é complexo, mas é o que esta pergunta me leva a crer. Então, vejamos. Em todas as épocas existem homens bons, mesmo entre aqueles que tinham escravos, pois a própria lei permitia a escravidão entre os homens. A lei dos homens, claro. Contudo, existiam senhores que maltratavam os seus escravos e vendiam-os como animais de carga, e por vezes, infelizmente, em piores condições. Faltava-lhes a humanidade para com os seus irmãos, filhos do mesmo Deus, de bondade e de amor. Sabemos também que a escravidão de todo o mundo era um processo de despertar das criaturas. E se nada se faz sem a permissão de Deus, ela teve algo de útil para os cativos. Não podemos esquecer ainda que havia a alforria,
para os escravos e que em muitos casos muitos deles não queriam ser livres porque no, no, eles iriam sofrer mais. Eles iriam sofrer mais porque a sociedade da época não compreendia que o escravo podia ter liberdade, mesmo não existindo escravidão, como nos dias que correm. Continua a existir escravidão à descrição racial, social. É que as diferenças sociais sempre existiram em todos os países. Mas, no entanto, é bom que nós percebamos que o respeito onde o mundo é superior é que garante a paz que se sentem dos todos aqueles que se sentem felizes nas posições que ocupam. A lei que determina a escravidão não manda violentar o escravo. Isso acontecia por livre-arbítrio dos homens maldosos. Nós sempre respondemos pelos nossos feitos. Isso não podemos esquecer. Recordo, e quem acompanha-me também no estudo que eu faço do livro Os Mensageiros, neste capítulo que eu gravei para esta semana, neste caso o capítulo 27, vão perceber exatamente isto que eu mencionei agora. Há uma lei que se chama justiça. É isso, meus amigos. Há uma lei que se chama justiça, que cobre insignificantes por insignificantes. O que pesa sobre os ombros dos faltosos para que esses aprendam a amar, reconhecendo que todos somos filhos do mesmo Pai. As lições na Terra são irremovíveis. Em todos os sentidos existir, desde a mínima partícula da matéria até os acúmulos dos mundos. Todos eles se fazem e desfazem. E cada vez mais expressam com mais brilho na sua intimidade. É a lei que não para. Tudo cresce. O homem é que fica parado. E então? O homem bom, inteligente, que sempre existiu, claro, que direcionou a sua sabedoria para o amor, é o espírito mais velho na contagem sideral e que já recolheu experiências no caminho da verdade. Estes homens, nascidos nas épocas em que existiam a escravidão, a Inquisição, recuando mais ainda, as cruzadas foram pessoas boas, que se comportavam bem diante de todas as situações, ante os seus irmãos cativos e mesmo prisioneiros de guerra. Aqui faço algumas exceções, porque nas cruzadas também houve muito maldade, morte, assassinos. Mas nós não podemos deixar de mencionar que os cativos e prisioneiros, quase todos eles eram de má índole, se não fossem, não recebiam as provações que vivenciaram. Se somente recebemos aquilo que merecemos, então pensemos assim. Então a própria escravidão foi merecimento dos que sofreram. Entretanto, o tempo escoando o karma coletivo mostra-nos os fardos mais leves e os julgos mais suaves, de maneira que desapareceram por lei e por evolução as cruzadas, as inquisições e a escravidão, que continuaram a existir somente dentro das próprias criaturas. Essa própria guerra dentro, somente o próprio espírito pode vencer. Cada um de nós pode vencer. Se tivermos isso, esperamos que não já. Fazendo despertar o Cristo no coração.
O bom, o bom entendedor, aquele que já tem conhecimentos, reconhece Jesus e na sua herança para a humanidade. E com isso o Evangelho vem-nos mostrar força poderosa para a verdadeira libertação espiritual. Mesmo sendo escravos de qualquer posição, no nosso íntimo padrão, poderemos ser livres em Cristo. Precisamos meditar muito, estudar mais e nos transformarmos bastante intimamente para que possamos compreender as leis de Deus e obedecer a elas, porque de outra forma não alcançaremos a felicidade. Qualquer escravo somente se torna livre, conhecendo a verdade. E agora mudamos de tema. Vamos sobre o tema agora, liberdade de pensar. Pergunta 833. Haverá no homem alguma coisa que escapa todo o contragimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? E a resposta é a seguinte: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, no que não há como pôr-lhe peias. Poder-se-á deter o voo, porém não aniquilá-lo. Olha que aqui é mesmo o tema que iniciámos, é o que aqui refere esta pergunta sobre a liberdade de pensar. O que nos parece é que o homem tem plena liberdade de pensar e de sentir, mas que nada possa aniquilar tal valor espiritual dado por Deus. Ele tem os meios de como quer dizer, falta uma palavra, desculpem. Os meios de complicar. É isso, acho que é correto. Os meios de complicar essa liberdade para o bem do próprio espírito. Quando ela ultrapassa o valor espiritual dado por Deus. É o caso de certas provas pelas quais o espírito deve passar na carne. Como a idiotia congénita, em que a alma não encontra no aparelho da carne um instrumento necessário para expressar as suas ideias. Neste caso ele sofre com isso. No silêncio dos dias, por vezes de anos, séculos, dado que pode levar para o outro lado da vida o reflexo desses mesmos impedimentos. Não ter liberdade de pensar. E não esqueçamos que esse entrave é perversão pelo mau uso que fez do seu instrumento da razão, praticando a arbitrariedade, se é que está correto, com os seus irmãos menores. É porque há uma coisa que é por razão. Ninguém consegue burlar a lei da justiça. Em muitos casos existe os que pensam e muitos, no entanto, o fazem em círculo fechado, somente para eles, de modo a se cansarem de pensar e de ouvirem à custa da própria alma. Não conseguimos fazer chegar as suas ideias aos ouvidos alheios, por terem desencaminhado muitos em outras épocas. A doutrina do espírita, sob a influência do Cristo, vem-nos ensinar a usar o verbo, qual o fez Jesus. Ensinar a usar o dom de escrever para confortar os sofredores e usar a vida para ajudar aqueles que sofrem. Desta forma seremos bem-aventurados, despertando em nós a luz divina para a nossa felicidade, tornando-se felizes os outros. Olha que importante que isto é. Nós, quando usamos os maus pensamentos, estamos negando a Deus e a Jesus. E se negamos, recebemos negação onde quer que estejamos. Então vou só ler aqui a anotação de Lucas no capítulo 12, versículo 9. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus, diz Jesus. Ou seja, na posição em que os homens se encontram, não podemos pedir o que eles não podem dar. No entanto, a boa vontade de melhorar, nós devemos incentivar todos os dias,
para que se acostumem a ser mais justos e bem melhores que antes. Se nos esforçamos para aperfeiçoar as nossas qualidades, encontraremos sempre nos nossos caminhos motivo de melhorar da parte dos anjos do Senhor. No entanto, goza o homem de muita liberdade. Essa liberdade somente não avança nos segredos que não podem suportar ou que ainda se conhecem. Mas é uma faculdade grandiosa de pensar e de recordar. Aqui temos de pensar que já é. E temos de pensar, e tenho a certeza que já é. Tanto o pobre como o rico podem pensar o que se acharem. Mas fiquem sabendo que a mente em atividade já coloca o que seja em caminho. E vamos para a pergunta 834. É responsável o homem pelo seu pensamento? Ora, aqui está uma coisa extremamente importante. Que pergunta sublime de Allan Kardec. E o Espírito da Verdade responde: perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. Então aqui vamos falar de algo extremamente importante. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, direi mais, pelas nossas ações. Os pensamentos são como sementes. E a mente alheia é a terra onde semeamos. Vejam este exemplo. Todo semeado de ideias tem colheita. E a lei da justiça nos faz escolher aquilo que semeamos. Certamente que o homem é responsável pelos seus pensamentos ante a majestade divina. No entanto, o Senhor, quando nos criou e tendo onisciência, já sabia o uso que iríamos fazer dos nossos pensamentos e da nossa própria vida. A inteligência maior não nos criou já perfeitos, como todos sabemos. No que se refere à isenção de erros, por isso temos o livre-arbítrio. Por achar melhor que tivéssemos um pouco de trabalho para despertar os nossos dons, que se encontram na nossa estrutura espiritual, em estado de sono. Na profundidade, somos perfeitos, porque temos sido criados pelo ser perfeito. Pelo ser perfeito. Somente nos resta o quê, meus amigos? Resta-nos despertar. Despertar essas qualidades já existentes entre nós. Mas, como sabemos, Deus nos condena ou absolve pelo mecanismo das leis que Ele criou, sabendo antes que iríamos errar se esse é o termo. Se Ele soubesse, não iríamos cometer faltas para que existiriam leis. Deus não nos dá nada que nós não possamos suportar. E nós temos que melhorar-nos. Melhorar a nossa mente, melhorar todos os pensamentos, criar amor dentro de nós para podermos dar aos outros. Vou ler o que Lucas, no capítulo 12, versículo 51, escreveu as palavras do Mestre Jesus. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vou-lo afirmo, antes divisão. Então vamos pensar no seguinte. Então porquê esta divisão, se o Mestre é todo amor? É que a sociedade com os velhos ensinamentos não estava compreendendo o espírito da letra que vivifica. O Mestre trouxe novos conceitos, mais puros, mais visíveis, mas mesmo assim os homens iriam alterá-los por causa da verdade mais acentuada e se dividiram, como se vê pela quantidade de regiões que se multiplicaram no mundo. Alicerçando-se no mesmo Jesus e no seu Evangelho. Eis a divisão. São sementes lançadas em várias searas.
com frutos que nos parecem desviados do verdadeiro objetivo da árvore-mãe. Porque os homens não se encontram maduros na maturação que corresponde ao amor mais puro. A semente do Senhor é grande e faltam nela ainda os bons servidores. Os países lutam entre si, gastando quantidades astronómicas e matando-se uns aos outros por causa do orgulho e do egoísmo. Por um pedacinho de terra, mais ou menos, não mais ou menos, mas um pedacinho de terra a mais criou de ser. Por palavras que desconcertam o adversário. Mas, no fundo, isto mostra o poder e o ouro influenciando e dando margem à discussão. Não se segue Cristo, porque ele não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. A usura é um monstro que devora os ideais enobrecidos dos homens. E ainda continua. Os homens vendem e compram tudo. Colocam o ouro como o seu Deus, aquele que atende às suas necessidades. Então, que fazer agora nessa corrida ao ouro? As sementes irão trazer frutos com o mesmo teor da sua semeadura. É que ninguém pode reclamar do gosto amargo e das estruturas advindas, dos desvios das bênçãos que o Senhor lhes deu, como o poder de pensar. A justiça se faz. A justiça se faz segundo as ideias de Deus, impressas na lei do amor. E vamos para a pergunta 835. Peço-me desculpa pelo barulho de fundo, mas é incrível que as pessoas vêm falar ao telemóvel à janela. É incrível isto, mas pronto, falta de respeito. É quase como isto estamos a falar do orgulho e do egoísmo. Ainda prevalece, infelizmente. Pergunta 835. Passará a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? E o Espírito responde: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, aqui nesta pergunta 835 falamos de liberdade de consciência. Então, a vida do espírito e também dos corpos que o servem ainda tem muito mistério que vamos desvendando passo a passo, conforme vamos crescendo gradativamente na nossa evolução. Na verdade, o Espiritismo recebeu essa incumbência de passar a revelar aos homens na gradatividade suportável, porque nós não podemos receber muitas informações porque não estamos preparados para ela. Podiam causar vários danos na nossa consciência, porque não estamos preparados para receber certas verdades que estão ainda encobertas para nós, que estamos ainda num mundo de provas e expiações. Os estudiosos do Espiritismo, como eu, prestamos atenção nas mensagens mediúnicas, que encontrarão alguns fios do entendimento a levar-nos às grandes descobertas. Deus, por meio ainda vendado aos homens, escreveu nas suas consciências todas as leis naturais, capazes de direcionar as criaturas para uma vida pura. Se a nossa mente gera pensamentos, sentindo o pensamento universal, a consciência tem esse poder, indo ao encontro dos feitos dos homens, aceitando ou recuando aquilo que se faz. A consciência é um tribunal interno, instalado por Deus no centro da vida, que sabe escolher o melhor dentro das leis naturais.
Tudo o que pensamos passa pela consciência e ela agrava os processos sensíveis que escapam ao entendimento ainda humano. Mas na pessoa mais evoluída, ela dá o parecer imediatamente, desde que essa pessoa possa suportar. Daí eu ter dito que nós não estamos preparados para receber certos ensinamentos, certos conhecimentos. Nós temos é que preocupar-nos aqui na Terra de fazermos uma vida com paz, com amor, com caridade. E assim vamos evoluindo progressivamente. Mas quem já conseguiu a felicidade de aprimorar os seus próprios pensamentos, pode-se dizer que encontrou a porta pela qual se passa e de encontrar os princípios da felicidade. De certo modo, tanto o bem quanto o mal se gravam em nós pelo sistema do condicionamento. Ao falarmos muito em um assunto, ele passa a viver em nós. E se esquecermos, ele vai ser limpo da nossa consciência. Ora, que importante é isto nos tempos que correm. Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, Cristo da Terra, trouxe para a humanidade o Evangelho, constituindo preceitos elevados, de modo a limpar as nossas consciências do mal, fixando nelas o bem, criando assim a harmonia em todos os departamentos da nossa vida. Em Lucas vamos entender, no capítulo 4, versículo 43, o seguinte: Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também às outras nações, pois para isso é que fui enviado. Ora, que palavras! Então, o mestre dos mestres foi enviado por Deus para anunciar o Evangelho reformador em toda a terra, modificando por meio da verdade o modo de pensar das criaturas, para que elas sintam a vida em outra dimensão, compreendendo para onde vão e de onde vieram. Esta engrenagem da consciência é diferente do pensamento. E em várias mensagens vamos deixando cair aqui e ali algo dessa verdade. Pois a consciência é uma forma de pensamento secreto, cuja voz somente aquele que jurou pode perceber. A sua voz não deixa de ser a voz de Deus. Procuremos nos familiarizar com a nossa consciência, que ela nos levará aos preceitos mais iluminados que possam suportar, garantindo a estabilidade do nosso mundo interno. Mudando-se para dentro, muda-se automaticamente para fora também. Nós temos liberdade de pensar, o que se processa com a semeadura. Só não temos liberdade de colher aquilo que queremos. A colheita do que semeamos é obrigatória. Se semeamos bem, colhemos o bem. Se semeamos o mal, colhemos o mal. É a lei, meus amigos, é a lei. E vamos continuar sobre o tema liberdade de consciência. Pergunta 836. Tem um homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Responde o Espírito da Verdade. Falece tanto esse direito, quanto como referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações do homem para o homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Então, qual é o nosso direito? Qual é o direito do homem? É porque esta pergunta nos leva a pensar. Então vamos tentar aqui, com a ajuda do Espírito de Miramês também, para tentarmos aqui tentar explicar. O maior direito do homem é a obediência às leis de Deus
Isso já sabemos. Ponto final, parágrafo. E também sabemos que quando se foge a isso, responde-se pelos desvios da harmonia divina e as consequências produzem lições inesquecíveis. É para tanto que o Senhor deixa acontecer, no sentido disciplinar, instruir cada criatura que tem o direito de aprender. O homem, e mesmo o espírito fora da carne, não é o dono dos seus próprios pensamentos, por não os governar do modo que deseja. Então, eu pergunto, qual a alma que pode suspender os seus próprios pensamentos, deixando de pensar? Quem pode intervir na consciência de modo que ela deixe de emitir os seus pareceres a respeito do que faz? O pensamento vem de Deus, vibrando na sua pureza original. E ao nos ser legado, compete-nos inocular nele os nossos sentimentos, as nossas vibrações pessoais, transformando essa em ideias e essa em fala, como a semente passa a semear. É que tudo pertence a Deus, meus amigos. E somente Ele pode fazer o que deseja que seja feito. Eu vou ler um apontamento de Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 13, versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela. Ora, este caso, a autoridade maior para nós é a consciência. Se nós não queremos ter medo dela, respeitemos-nos. É que somente fazendo o bem, porque ela é agente de Deus entre nós, como um tribunal interno, nos ajudando na nossa eliminação. Aquele que não teme a si mesmo, o que mais pode temer então? Quem se encontra em paz consigo mesmo fica em paz com Deus e com tudo que o rodeia. O direito do homem é cumprir os deveres ante a paternidade universal. O compromisso que assumimos com a própria consciência é amar ao Senhor em todas as coisas, porque somente o amor salva e dá direito ao homem de ser luz onde quer que seja. Não podemos intervir nos nossos pensamentos no que toca à suspensão dos mesmos. A nossa parte é plasmar neles o que pretendemos como sementes de luz ou de trevas. A escolha é nossa. Mas não posso deixar de dizer que nós colhemos aquilo que semeamos. Porque a consciência tem a sua plena liberdade essa que vem de Deus. Tendo Ele a nos olhar como um canal honesto que nunca erra. Querer negar essa liberdade é o mesmo que tentar apagar o sol com 2 dedos, como se usava para apagar o pavio de um candeeiro. Não sei, talvez todos se recordem, mas isto também acontecia na minha casa. Pois já não sou novo, tenho 61 anos. Mas, continuando, Jesus já nos ensinou como viver bem com a consciência, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eis aqui toda a lei e os profetas e tudo o que se possa pensar e sentir da vida. Se quisermos viver bem, então façamos onde estivermos. Se pretendemos receber amor, então amemos. Os que desejamos para nós é o que precisamos. Perdão, enganei-me. O que desejamos para os outros é o que precisamos para nós. Assim sim, está correto. Então, continuando, liberdade de consciência, vamos à pergunta 837. Que
é o que resulta de uns embaraços que se opunham à liberdade de consciência. E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então aqui, nesta pergunta 837, falamos de constrangimento. Então fechamos. A liberdade de consciência é a força do progresso espiritual. O progresso de todas as criaturas. Independente. Ou seja, não obstante, há países, por contradição, materialistas, que desejam se opor a essa liberdade. Nenhum regime político consegue se manter quando não entende as leis naturais ou tenta impedir a sua ação. Infelizes dos que tentam constranger a liberdade de consciência. Região divina no homem para ouvir o que os céus desejam falar. É que os maus conhecimentos surgiram em todos os tempos que estão-se processando, fazendo as criaturas sofrer e os que vêm aí no que chama os fins dos tempos. São produtos de constrangimento que se quer fazer contra a consciência, onde são escritas todas as leis universais para a educação e entendimento das criaturas. É que a consciência nos inspira para amar. E a alma que desconhece essa fonte odeia. A consciência nos inspira para a paz. E a alma ignorante procura a guerra. A consciência nos fala para perdoar. A alma esquece a advertência e revida todas as ofensas. E nesta ação contrária, o espírito vai criando o seu próprio inferno interior e passa a sofrer dentro dele, até surgir a maturidade, conscientizando-o de que deve reparar o mal que fez, recolhendo muitas experiências e fazendo acender a luz no coração. Convém analisar as vidas que nos cercam, que vibram em todas as dimensões, pois deste modo poderemos compreender as leis de Deus com mais facilidade. Depois que o espírito desperta para a verdade, ela faz tudo o que o mestre fez. Como Lucas, aliás, escreveu no capítulo 9, versículo 6, que eu vou ler. Então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho, efetuando curas por toda a parte. Olha que bonito. Somente fluem as bênçãos de Deus nos corações daqueles que reconhecem, nos corações daqueles que amam. E com isso passam a recolher e a crescer em todas as virtudes. Pois essa é a vontade de Deus que se expressou para a vida do Cristo. Os homens que tentam constranger os homens para viverem contra as leis de Deus, que se irradia pela consciência, procuram lutar contra o Senhor. A razão me diz que é perda de tempo e também procura de sofrimento, onde os padecimentos são sem medida. E esses padecimentos sabem educar. E essa é a razão. A consciência é uma área que deve ser livre por pertencer principalmente a Deus, para ser ouvida pela mente e obedecida. A humanidade passa por uma fase de convocação
para a limpeza do mal que foi posto no coração. Não foi posto por Cristo, foi posto por nós mesmos. Pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos. Eu acho que está chegando o momento das transformações internas. E essas transformações internas devem ser feitas de imediato. Para que se possa herdar a terra. Com mudança íntima de todos nós que habitamos a terra, este mundo se iria transformar e irá se transformar, não se irá, porque a vontade de Deus prevalece. Eu volto a repetir, este mundo se transformará no paraíso desejado por todos, onde o amor irá ser superior a tudo e qualquer coisa. Então, no lugar do erro, irá-se estabelecer a esperança, sendo que o arrependimento será a nota de reconhecimento em que a alma se encontra transformando para o amor, a fim de que a fraternidade seja o caminho para o encontro com Cristo. Nós podemos afirmar que os materialistas não são tanto quanto parecem e afirmam. Eles pressentem na intimidade da vida a existência de Deus. No entanto, desejam negá-lo. Por conveniência, meus amigos, por conveniência. E para não escutarem as ordens supremas do universo. Meus irmãos, como eles se enganam. Nós somente podemos viver dentro dele e ele dentro de nós, nos comandando a todos. Então, uma nação se esforça para estabilizar a liberdade de consciência de seus filhos. Ela acende no seio do seu povo, reconhecendo quem os criou. Nem consciência de certas leis. Ela pede as bênçãos de maior entendimento da vida, passando a obedecer às leis que reconhecem ser Deus. E vamos à pergunta 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: toda a crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Então, aqui nesta pergunta 838 falamos respeito às crenças. Eu acho que toda a religião carece de respeito. Desde quando ela inspire seus profitentes ao bem e ao amor. É preciso que se saiba que o sistema religioso é como um celeiro, onde os crentes recolhem para e passam a semear. Mas é preciso notar que a colheita é viva e pertence ao semeador. E todos nós sabemos que existem crenças. Aquelas crenças que, melhor que as outras, ensinam a amar os semelhantes. Então, quem mais obedecer às leis naturais, mais colherá frutos dignificantes. Quando uma religião ou uma filosofia tem por norma combater a outra, como já aconteceu com muitas, e continua a acontecer contra o espiritismo, cujos ensinamentos não lhes soam bem, é falta de respeito aos pensamentos alheios, por querer oprimir a consciência daqueles que não pensam iguais a eles. Isto é, violentar o modo de pensar dos irmãos em caminho. Na verdade, eles têm Jesus como guia, mas esquecem os seus preceitos de não desejar aos outros o que não querem para si mesmos. O nosso maior desejo deve ser cuidar de nós mesmos.
Se cada criatura se interessar pelo seu próprio aperfeiçoamento, tudo se regulará à harmonia divina. Mas enquanto o homem atender à inferioridade, desculpem, estou cansado de falar, de oprimir o seu irmão com o seu modo de pensar e sentir a vida, ele ainda dorme pelo magnetismo da ignorância. Então vejamos aqui o que o Espírito de verdade respondeu ao codificador do Espiritismo, ao Allan Kardec, na pergunta que estamos a estudar. Toda a crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Então, quando os discípulos de Jesus condenaram alguém que se curava em nome dele e expulsava os demónios, também em seu nome foram falar com o Mestre. Ele não aceitou a condenação, porque aquele estava fazendo o bem que os outros, aos outros que estavam, fazendo o bem aos que sofriam. Então, por condenar outros sistemas religiosos, se estão procurando a paz das criaturas e as inspirando para o amor. Inspirado pelo Mestre, Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 7: Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, tanto o Senhor Jesus falava dos seus discípulos, falava aos seus discípulos no respeito às crenças, como igualmente orientava quanto às outras organizações da Terra, mostrando que o sistema político tem os seus objetivos, que com o tempo vai se aprimorando até chegar aos seus preceitos, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, fugir das leis de Deus estabelecidas no universo e plasmadas em todas as consciências é um afastar da nossa própria felicidade. O Espiritismo tem a missão de levar a humanidade para o conhecimento de Deus em tudo, mostrando experiências que ninguém morre. A vida continua depois do túmulo e no mundo espiritual se encontra a verdadeira vida do Espírito e a liberdade de consciência de Deus. Pois o Mestre dos Mestres disse que voltaria ao terceiro dia. E voltou, provando assim para a humanidade que a vida atravessa o túmulo. Os sensitivos são muitas vezes pessoas iletradas e escrevem o que os outros não escreveriam na sua postura dos mestres. Mas a razão falará mais alta àqueles que pesquisam a verdade. Aos que não se interessam por essa verdade, Jesus já respondeu, dizendo que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. E vamos à pergunta 839. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um ao outro que não pensa como ele? E o Espírito de verdade responde: isso é faltar com a caridade e atentar quanto à liberdade do pensamento. Então, aqui falamos de falta de caridade, que é o que é mesmo. Então surgem de novo o orgulho, o egoísmo, como monstros da discórdia e da prepotência. Peço imensa desculpa. Todo aquele que menospreza as opiniões alheias por não compatibilizarem-se com as suas está cheio de vaidade e desconhece os direitos alheios. Isso é falta de caridade e atenta contra a liberdade de pensamento.
Vemos uns factos que ocorrem em todo o mundo. Deus deixando que o homem aplique os seus pensamentos, mesmo que depois sofra as suas consequências dos seus atos errôneos, para mostrar ao homem que pode ter liberdade e reconhecer no Senhor um Pai de amor e de bondade. Então, quando notamos alguns companheiros que somente acreditam no seu modo de pensar e sentir, e infelizmente existem muitos na sociedade, estampam em seu ser plena ignorância sobre a vida. E é preciso que reconheçamos que fazemos parte de um todo. E é preciso que reconheçamos que cada alma tem uma tarefa diferente da outra. Os dons dados por Deus para o Espírito são diversos, mas ainda carentes de ser despertados. E esse despertamento, como já mencionei várias vezes, é gradativo. Mas em alternância que não para. Todos procuramos a liberdade. No entanto, não podemos ser livres de Deus, porque sem Ele não podemos viver. E Paulo nos falou aos Coríntios, na sua primeira epístola, falou sobre a diversidade das raças. Fechamos o capítulo 1, versículo 22, que assim diz: porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos procuram sabedoria. Eu acho que aqui posso acrescentar que uns procuram o direito, outros o amor. Alguns a caridade, outros a paciência. Ainda outros lutam para conquistar a santidade. E é nesta corrida que procuramos e encontramos a perfeição no passado dos erros. Porque a vida nos entregará a felicidade somente nos caminhos da perfeição espiritual. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos essa frase luminosa: fora da caridade não há salvação. Quem falta com ela, como pode libertar dos entulhos que lhe pesam na consciência? Nós somente ficamos livres dos fardos pesados e do jugo que nos incomodam, obedecendo às leis de Deus, andando dentro delas. Aí é que a paz nasce em nós e por nós. Seja como for, aproveitemos a nossa liberdade de pensar. Não é com isso que vamos nos esquecer de dar exemplos dignificantes. O exemplo no bem é a voz de Deus por nossos discursos de amor. Os pensamentos e a própria vida consciencial estão no silêncio, para serem ouvidos pelo seu portador. Somos nós. E ele mesmo deve tirar as suas deduções para o que nos cabe viver. Então, a doutrina espírita não veio ao mundo revelar as leis de Deus, mas veio ao mundo dar continuidade à revelação. A revelação que é gradativa, de acordo com o crescimento das criaturas. E hoje, meus irmãos, vamos ficar por aqui. Espero que tenham desfrutado, compreendido este episódio 107 do Estudo do Livro dos Espíritos, tanto como eu também senti. Mas para finalizar, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, os nossos guias, aos nossos amigos espirituais, por podermos ter tido paz e discernimento neste estudo do Livro dos Espíritos. Jesus, ficai agora e sempre nos nossos corações, e que assim seja.
Bem, meus amigos, voltarei para a semana com um novo episódio para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Uma boa semana para todos, muita paz, muito amor, muita caridade e que Jesus permaneça para sempre nos vossos corações. Obrigado por terem assistido.